Presidente Gabriel, eu queria entender um pouquinho o que foi o desafio administrativo aí da chegada da Petrobras. Você chega na Petrobras, que tipo de informação que se recebe de início assim para entender esse monstro? Olha, eu cheguei na Petrobras, evidentemente que eu tinha passado na transição, onde minha responsabilidade na equipe de transição era analisar as estatais. Então eu tinha preparado um pouco durante a transição. Mas além disso eu estudava Petrobras e estudava petroquímica desde muito tempo, né? Inclusive a minha tese de doutorado, de 87, ela trata do período Geisel e da expansão das estatais e fonte de financiamento das estatais. Então eu venho estudando isso já há muitos anos. A Bahia sempre tem relação com a Petrobras, etc. Então sempre tive Tem Rômulo de Almeida? Tem Rômulo de Almeida, tem várias pessoas, né? O próprio Juraci Magalhães, que foi o primeiro presidente da Petrobras. Bom, esse é o primeiro elemento. Mas aí eu cheguei como um economista baiano, evidentemente com toda a integração brasileira, o regionalismo no país é muito grande, particularmente entre as profissões e particularmente entre os economistas, é um ser exótico no Sudeste. Então eu cheguei e fui eu assumi a diretoria num dia, 2 dias depois eu estava em Londres, Nova York, 2 dias depois em Londres, entrei na Roda Viva, não no programa Roda Viva, mas entrei no Londres, Nova York e Tóquio. Me apresentando a acionistas, discutindo com eles. Durante o ano de 2003, eu fiz mais de 1.200 reuniões com gestores de fundos, banqueiros e mercado de capitais. Fiz mais de 100 reuniões por mês. A preocupação maior com a preocupação maior é dizer, eu não sou maluco, eu tenho uma equipe e nós vamos caminhar em linhas gerais nessa direção. Qual é a direção que nós vamos caminhar? Nós vamos caminhar para uma empresa integrada. Nós vamos combater a desintegração que está vindo da companhia, nós vamos fortalecer a integração do sistema, nós vamos ser uma empresa fortemente investidora na expansão do desenvolvimento dos recursos que nós temos e nós vamos ser uma empresa responsável socialmente. Essas 3 questões foram pontos centrais. Quer dizer, a integração, o problema da integração foi aquela ideia de tentar privatizar a distribuição. É isso. A integração, ao nosso ver, ela tem valor internacional, ou seja, quando nós comparamos o retorno das empresas de petróleo, que são exclusivamente produtoras de petróleo, com as empresas que são exclusivamente refinadoras de petróleo e produtoras de derivados, com aquelas que são integradas, as integradas são melhores. Mas se pegar o início da Petrobras, a integração era central. Era central. Aí o que acontece? No caso brasileiro, a coisa era mais importante ainda, porque o fato da Petrobras já ter sido integrada, é claro que é bom lembrar que a produção da Petrobras em 1980 era de 180, 185 mil barris por dia, em 1980. A capacidade de refino da Petrobras em 1980 era de 1.300.000 barris por dia. Tá certo? Ela refinava 1.300.000 e produzia 180. Nós crescemos de 80 para 2011, de uma produção de 180 para 2 milhões, saiu de 180 mil barris por dia para 2 milhões, e nosso refino saiu de 1.300 para 2 milhões. Nós vamos criar mais refino. Mas então essa integração foi um elemento chave, porque no modelo 98 a 2002, a ideia era a seguinte: vamos pulverizar a Petrobras, vamos segmentar a Petrobras em diferentes partes, vamos vender parte dela, vamos fazer a Petrobras se concentrar na exploração, tá certo? E, portanto, nós vamos perder o sistema Petrobras. Tá certo? Vamos perder o sistema Petrobras, porque uma força do sistema é a sua integração. Então, reforçar o sistema foi muito importante nesses últimos 9 anos. Agora a corporação, a Petrobras ela tem uma inteligência interna, tudo, tem a corporação com os seus conceitos e tudo. De que maneira que a corporação recebia essa ideia da desagregação? Olha, a Petrobras ela é uma empresa que tem um corpo de funcionários extraordinário, dedicados, técnicos especiais, e tem um processo de governança estabelecido. Então, uma vez que passe por todo o processo e o plano estratégico seja definido, a Petrobras se enquadra. Você chega em 2003 com a ideia de interromper
Nós fizemos algumas mudanças. Por exemplo, no plano estratégico que nós lançamos em 2004, já nós dizíamos que mais importante do que o resultado de cada área, é importante o resultado do sistema. Então, já dizíamos essa orientação. Nós caminhamos para fazer uma transformação no conceito da unidade básica da organização da Petrobras, de unidade de negócios, né, que é uma unidade que na prática era quase uma firma, que tinha todas as funções, para uma unidade de negócio, onde tem que ter uma unidade de operação, onde você tem que ter foco no que você faz, e o sistema tem que dar as funções corporativas para dar sustentabilidade naquela atividade. Esse foi um elemento importante, a redefinição do modelo de negócios da companhia. O segundo elemento importante, que foi fundamental, foi a renovação da companhia. Hoje nós temos 52% dos empregados da Petrobras concursados, tem menos de 10 anos na companhia. Quanto tempo ficou sem concurso? 10 anos, cara. De 1990 a 2000, praticamente não tem ninguém. Porque você tem 52% com menos de 10 anos, tem 46% com mais de 20. E no meio aí você tem a diferença. Agora, do ponto de vista de sistema de informações e indicadores, quando você chegou lá, esses sistemas estavam bem azeitados? Estava. A Petrobras tem um sistema de planejamento razoavelmente azeitado. Nós tivemos algumas transformações importantes. Nós tentamos fazer um pouco de ajuste de alguns indicadores que achávamos que eram indicadores muito estratégicos, que portanto não serviu para acompanhamento de curto prazo, e ao mesmo tempo pensar em desenvolver novos indicadores mais estratégicos. Então, o que nós fizemos? No caminho, nesse processo, nós separamos na nossa gerência executiva a parte de estratégia de desempenho. Temos hoje uma visão de longo prazo, que tem uma equipe dedicada a olhar o longo prazo, e temos uma equipe agora olhando o mês, o trimestre, a próxima semana, para acompanhar o curto prazo. Por que isso? Porque nós aumentamos muito a velocidade da companhia. A Petrobras investia em 2003 5 bilhões de dólares por ano. Em 2011 investiu 43. Saiu de 5 para 43. Então, consequentemente, você tem aí uma velocidade extraordinária. E daí, então, você está falando desse ritmo de investimento. De repente vem o pré-sal e a Petrobras ganha atribuições aí que ampliam. Eu acho que primeiro deixa eu falar um pouco sobre o Brasil, porque agora eu posso falar do Brasil, eu estou falando mais como Petrobras, então o Brasil fez uma opção que me parece extremamente correta. Nós tínhamos um regime regulatório fortemente orientado para remunerar quem assumisse o risco de encontrar petróleo. Tá certo? Então o regime da concessão, ele é um regime que diz o seguinte: se você encontrar o petróleo, a maior parte do lucro que o petróleo vai dar é seu, mas você tem que encontrar o petróleo. Portanto, é um regime que, via pagamento do bônus de entrada, ele faz com que você antecipe a sua expectativa sobre o ganho futuro daquele risco de encontrar petróleo, que é um risco grande, e você coloca isso no bônus e define a sua taxa de contribuição para o Estado via participação especial e via royalties. Esse é o modelo que é um modelo, ao meu ver, adequado para risco exploratório alto. Quando vem o pré-sal, esse risco de encontrar petróleo fica pequeno. Então o governo caminhou, ao meu ver, corretamente para uma ideia de que vamos partilhar o lucro. Então você faz, ao invés de você dizer eu espero que vai ser tanto e me pague, você diz o seguinte: eu vou dar para você tantos por cento do meu lucro futuro. Então você muda a lógica. Porque com isso você não tem mais risco exploratório. O petróleo você vai achar o petróleo. O risco vai ser produzir isso com baixo custo, produzir isso eficientemente no tempo adequado. E aí você tendo lucro, você divide comigo o lucro. Então essa mudança me pareceu extremamente importante. Segunda mudança no marco regulatório. Nós vamos fazer isso. Agora, eu não estou começando do zero. Eu estou começando de um país que tem 2 milhões de barris de produção já. Eu estou começando em um país que já tem tem uma infraestrutura logística que atende o país inteiro, tem uma infraestrutura, tem 180 barcos de apoio e embarcações, tem 46 sistemas de produção em águas profundas,
tenho mais de 90 plataformas em produção, tenho 30 e tantas sondas em operação, tenho tancagem adequada, etc. Conversando disso, eu saio de uma situação em que a minha capacidade de infraestrutura de produzir é grande. Quem é que é isso? Petrobras. Então eu parto da ideia de que se eu tiver um operador único, eu consigo acelerar o desenvolvimento usando a infraestrutura mais adequada para isso. Só entender direitinho, quando faz essa parceria com o grupo estrangeiro, qual que é o papel do grupo, qual o papel da Petrobras? Eu vou chegar lá. Então, no primeiro elemento, quer dizer, a partilha da produção, o que acontece? Você tem que definir qual é a proporção do lucro óleo que vai para o governo. Como é que se define isso? O governo vai pegar 70% do futuro e dizer o seguinte: desses 70%, quanto você me dá de lucro? Ele vai fazer um leilão para isso. Aí as empresas vão concorrer, as empresas internacionais, a Petrobras também pode concorrer, e vão dizer: eu vou dar 80%, 70% do lucro eu vou dar. Então a Petrobras, que vai ter obrigatoriamente que investir 30%, também nos 30% dela, ela tem que dar a mesma proporção que os 70%. Então todo mundo vai dar a mesma proporção. Se vai ser 70%, se vai ser 40%, se vai ser 50%, vai ser 60%, 80%, 90%, 10%, vai ser resultado da competição para aquela área em relação ao futuro. A empresa, você vai constituir uma empresa, um consórcio técnico, que vai ter um comitê operacional conjunto, que vai tomar as decisões técnicas. Quem é que faz a indicação das decisões técnicas? Qual é o equipamento, qual é a sonda, qual é a inclinação da curva, qual é a completação do poço? Como é que você vai definir isso? Quem vai propor isso é o operador. Quem é o operador? Petrobras, obrigatoriamente. O que é que os outros sócios vão fazer? Vão aportar conhecimento e vão aportar capital. Mas quem diz... O que é o conhecimento específico para águas profundas? O conhecimento primeiro, só pode ser sócio quem for operador, quem tiver experiência em trabalhar no mar. Então, você tem um grande conhecimento, é a diversidade de experiências. Então, você tem empresas que estão no Golfo do México, tem empresas que estão no Ártico, tem empresas que estão na bacia de Tairona, tem gente que está na Austrália, tem gente que está na costa leste da África, e, portanto, você tem uma troca de experiência. Eles vão trazer esse capital humano também? O capital humano menos, porque o operador é que executa. Então, isso que eu ia perguntar, porque você tem um capital humano que, digamos, para você ampliar correndo aí, você tem dificuldade. A Petrobras tem dificuldade de formação de engenheiro. Para pegar todas essas operações, ela veja, a velocidade da entrada das novas operações é outra sabedoria do novo marco regulatório. Como é que vai entrar? Quantos vão entrar e qual é a velocidade que vai entrar? Como é que vai determinar se eu vou botar todas as áreas de vez? Vou botar uma área esse ano, daqui a 2 anos eu vou botar mais uma área, daqui a 3 anos eu vou botar mais uma área. Como é que eu vou fazer essa velocidade? Pelo marco regulatório, a velocidade de entrada de novas áreas vai ser determinada pela capacidade da indústria no Brasil de desenvolver equipamentos para fornecer a esse setor. Porque senão você vai ter a indústria holandesa, você vai ter a indústria de petróleo crescendo sem indústria brasileira de produção naval, sem indústria da engenharia brasileira sem crescer, sem a metalurgia brasileira crescer, sem a eletroeletrônica brasileira crescer. Então, para você fazer com que haja um acompanhamento e um crescimento equivalente, simétrico, você tem que ajustar as novas áreas do pré-sal à indústria brasileira, não os interesses da Petrobras, mas à indústria brasileira. É claro que isso faz com que a Petrobras tenha um certo, digamos, fôlego para crescer, porque ela já é muito grande e tem muito trabalho para fazer. Agora, do ponto de vista de política industrial, você tem que levar em conta o desenvolvimento industrial, tem que levar em conta a rentabilidade também. Com esse câmbio, dá para ter fornecedor competitivo? Olha, nós estamos tentando, nós lançamos hoje, o resultado já deve ter saído, o resultado das sondas. Essa licitação das sondas é extraordinária, porque nós estamos fazendo uma licitação que vai ser a maior licitação do mundo, provavelmente. Maior do mundo, vai ser 80 bilhões de dólares. Entendeu? Para fazer 33 sondas. E quanto vai ter de... Todas no Brasil, todas no Brasil. Todas no Brasil. Isso vai construir 5 estaleiros no Brasil. Entendeu?
Fantástico, né? Roberto, como é que foi essa questão da formação de mão de obra nesse período também? Formação de mão de obra. Nós temos que separar duas coisas. O pessoal Petrobras e o pessoal da cadeia de fornecedores. Vamos começar pelo pessoal da cadeia de fornecedores. O que nós fizemos? Nós pegamos os projetos que nós precisamos, quebramos esse projeto em sistemas, desenhamos as habilidades que são necessárias para construir esses sistemas. De tal maneira que nós temos hoje nossos projetos quebrados em 3.200 diferentes tipos de famílias e equipamentos. E nesses 3.200 sistemas ou componentes, nós identificamos quais são as habilidades que precisam ser treinadas. Ou seja, comparamos isto com a capacidade de formação e de entrega pelo mercado produtor de habilidades, né? As universidades, escolas técnicas, etc. E identificamos aí um gap de 290 mil pessoas, certo? Até 2014. Resolvemos treiná-los. Nós vamos treinar 289 mil pessoas. Já treinamos 90 mil. Como? Pela legislação brasileira, nós somos obrigados a empregar 1% da nossa receita em pesquisa e desenvolvimento. E a ANP nos autoriza a usar parte desse recurso para treinamento. Então nós estamos pegando esse recurso e fizemos uma rede com mais de 70 instituições no Brasil, incluindo aí os Senais, as escolas técnicas, as universidades, os centros de treinamento, no país inteiro. Fizemos processos, estamos no 6º sistema de processo seletivo e pagamos bolsa para as pessoas estudarem. Estudar o quê? Desde o engenheiro especializado em corrosão ao o eletricista que vai testar a tomada. Desde o operador de side boom, que é o trator que serve para botar tubulação nos vales para gasoduto, até o soldador ultra especializado. Então nós temos 700 e tantas ocupações que nós estamos treinando. E a universidade respondeu bem aí. A universidade respondeu, bom, nós estamos treinando 80 mil, vamos treinar 280 mil, quer dizer, já treinamos, vamos treinar mais 200 mil até 2014. Em geral, quanto tempo de treinamento? Depende da função. Tem treinamentos de longo prazo, de 1 ano, 1 ano e meio, e treinamentos de 2 semanas, 3 semanas. Treinamos todo mundo. Você acaba confirmando uma máxima aí, o que estimula e leva o país para frente é o gargalo. O gargalo não é óbice, o gargalo é oportunidade. Não, você precisa ter, no nosso caso, tem demanda. Sim. Aí olha o que aconteceu de interessante. Primeiro, o elemento começou a ter uma seguinte situação. Em várias áreas, como nós regionalizamos isso, em várias áreas, a formação básica para entrar no curso era deficitária. Então, as secretarias de educação dos estados, e os governos estaduais e o próprio governo federal também começou a ter uma intervenção para dar a formação básica para o cara, quase um pré-vestibular, para entrar no PROMIP, que era esse tipo de programa. Aí veio o segundo fenômeno interessante: como o país cresceu, vários dos formandos desses cursos não foram aproveitados na própria área de petróleo. Foram aproveitados por outros segmentos fora da área de petróleo. Então você tem um grau de aproveitamento em torno de 84% dos egressos desse treinamento, mas não necessariamente na indústria do petróleo. Tem uma coisa interessante também que eu presenciei em 2 lugares, são das externalidades positivas. Uma foi em Recife, todo o planejamento que estava sendo feito lá para o aproveitamento do gás, em que esse planejamento era a Petrobras que dava as indicações. E o outro, na Baixada Santista também, um evento lá com 5, 6 prefeituras, e que todo o planejamento também era a Petrobras. Nós temos, e claro, nós temos alguns empreendimentos nossos que são extremamente impactantes. Por exemplo, a refinaria nossa que nós vamos fazer em Bacabeira, lá no Maranhão. Bacabeira é uma cidade que tem 10 mil habitantes. No auge da obra vão ter 26 mil empregados, uma cidade que tem 10 mil habitantes. Então nós temos que planejar, digamos assim, o impacto que nós vamos ter naquela região. Mas não é só no Maranhão. No Rio de Janeiro, o Comperj
tem um impacto na região onde está se implantando o Copérgia extraordinário. Então nós temos que fazer um planejamento com as cidades, porque cada prefeito vai querer ter um hospital na sua cidade, cada prefeito vai querer ter uma delegacia em sua cidade, cada prefeito vai querer ter uma escola de treinamento em sua cidade, cada prefeito vai querer ter uma escola técnica em sua cidade, e é impossível ter em cada cidade isso, numa região que é homogênea. Então você tem que planejar a cidade, o aluguel geralmente sobe, como é que você vai fazer a questão urbana, como é que vai fazer o tratamento de lixo, a segurança, tudo isso tem que ter um planejamento integrado, que nós não fazemos, mas nós promovemos que haja consorciação dos municípios, promovemos que haja identificação antecipada dos problemas para que o impacto do empreendimento não seja negativo. Um dos pontos aí que você teve que enfrentar foi essa questão do conflito entre as funções institucionais da Petrobras como empresa pública e o mercado. Como é que você avalia? Olha, a Petrobras ela se define, ela é uma empresa que gosta de desafios, né? Então ela se define estrategicamente como uma empresa que quer ser a preferida de todos os seus públicos de interesse. Primeiro, ser preferido já é um problema. Preferido, as pessoas têm que gostar, você tem que estar atraindo, tem que ser o primeiro, então é isso. Segundo, de todos os públicos de interesse é uma coisa complicada, porque tem interesses contraditórios e conflitantes, né? E todos significa uma coisa complicada, porque juntar ao mesmo tempo o interesse do empregado da Petrobras, o interesse do acionista, o interesse da comunidade, o interesse do governo, o interesse do fornecedor, com o interesse do competidor, o interesse da comunidade de comunicação. O fato é que ela consegue, por incrível que pareça, andar no fio da navalha e consegue equilibrar esses interesses. No que se refere a acionista e governo, eu acho que é uma aliança básica entre o acionista de longo prazo e o governo. Ambos querem que a Petrobras cresça, ambos querem que a Petrobras seja pujante, ambos querem que a Petrobras seja sustentável. Tanto o governo quanto o acionista de longo prazo. No curto prazo, o governo é contraditório, porque às vezes o governo quer dividendos, mas ao mesmo tempo quer que a Petrobras não impacte a inflação. O governo ao mesmo tempo quer às vezes que a Petrobras invista mais, mas ao mesmo tempo não quer que a Petrobras afete a captação para afetar o câmbio. Então tem interesses contraditórios, como no setor privado também. Você tem acionistas que são intraday, né, que investem às 11 horas da manhã para ganhar às 12h30, como tem um investidor que está olhando para o longo prazo. Então, os interesses dele também não são iguais. Então, trabalhar com essas especificidades é a forma de encontrar o caminho de manter a posição de ser a preferida. Teve um período que esse negócio de ganhar valor era a única bandeira aí das empresas em geral, não apenas das empresas públicas. A Petrobras chegou a pegar essa febre da agregação de valor só? Não, a Petrobras, quando nós chegamos, uma das coisas, quando eu cheguei como diretor financeiro, uma das coisas que eu mudei lá nos objetivos da diretoria financeira foi, eu digo, olha, um dos objetivos que tem na diretoria financeira é levar a Petrobras a investment grade. Eu dizia, isso não pode ser o objetivo, isso é consequência. Tá certo? Então vamos fazer isso aqui para que chegue a isso. Nós somos investment grade hoje, né? Não tem dúvida que nossa condição no mercado financeiro é extraordinária. Nós fizemos uma captação a semana passada de 7 bilhões de dólares, tá certo? E tivemos uma oferta de 25, tá certo? Agora, com taxas de juros das melhores da história da Petrobras. Então, nós estamos muito bem, apesar da crise internacional. Isso agora, semana passada. Então, o que eu acho? Quer dizer, nós saímos de uma empresa que valia 14 bilhões de dólares no mercado para uma empresa que vale hoje 200 bilhões de dólares. De 14 para 200 em 9 anos. Então, nós agregamos valor como chave, tá certo? O investidor que investiu na Petrobras no passado, ele teve, considerando a valorização da Petrobras, o retorno total dele foi enorme, mesmo que os dividendos dele não tenham sido tão altos, mas o retorno dele foi muito alto. Tá certo? É claro que se o investidor investiu no momento que o preço da ação estava alto, em 2008 ele estava alto, ele está agora sofrendo com isso é fato. Mas se ele investiu em outro momento,
ele está numa situação muito favorável. A questão dos programas de qualidade. A Petrobras, lá atrás, ela tinha algumas refinarias de excelência, de qualidade, depois enfrentou alguns problemas com o desmonte de algumas áreas. Como é que vocês viram essa questão? Olha, nós internalizamos cada vez mais esse programa de qualidade. Nós achamos que o processo de qualidade tem que ser cada vez mais intrínseco do processo de gestão. Na medida em que nós estamos crescendo, digamos, a gestão por processo, a qualidade é parte disso e nós temos que manter, né, o PDCA, a melhoria da qualidade sempre inserida em cada processo. Então nós no PNQP, né, no Programa Nacional de Qualidade Total, de Qualidade Nacional, nós influenciamos, tentamos influenciar para fazer uma questão voltada para a indústria de petróleo, mas voltada principalmente para a cadeia de fornecedores. Nosso objetivo agora é fazer com que isso tenha um efeito cascateado para a cadeia de fornecedores. Vocês se candidataram lá por todo o processo Petrobras, né? Sim, nós ganhamos, o refino todo ganhou. E nós tivemos várias certificações grandes. O problema todo é o seguinte: ter certificação e não manter um processo contínuo de melhoria, para uma indústria como a nossa, que está crescendo tão rápido, não é suficiente. É preciso você incluir intrinsecamente no processo a ideia de melhoria de qualidade e a ideia de que você pode ter mais eficiência na gestão de recursos. Um pouquinho antes do pré-sal, a Petrobras estava caminhando para ser uma empresa de energia. Continua. É isso que eu queria saber. Continua. Nós hoje somos a maior produtora brasileira de biodiesel. Hoje, nós somos a maior produtora de biodiesel e somos, através de nossas empresas que participamos, o terceiro maior produtor de etanol. Já hoje. Vamos ser o maior produtor de etanol em 2015. Nós estamos investindo no etanol 3,2 bilhões de dólares. Nós vamos crescer nossa posição no mercado de 5% para 12% até 2015. E a questão da internacionalização, com os esforços sendo alocados aqui no pré-sal? Aí isso nós demos digamos assim, uma congelada na nossa expansão internacional. Nós caímos, nós tínhamos aí em torno de 9% de investimento internacional, nós reduzimos para 5% e estamos mantendo aí 5% de investimento internacional. Então, o nosso investimento total de 225 bilhões de dólares, 5% são para investimento internacional, onde nós temos que estar presentes para estar no mundo e estar, digamos, trocando ideias com as outras empresas no mundo e conhecimento também, porque a área da costa oeste da África ela é muito conectada com a costa leste brasileira. As áreas profundas na Europa e no continente americano, nós estamos em todas elas. Então tem que manter a presença para isso. Mas nós não vamos expandir na nossa atuação internacional. Então, muito bom.